negócio, se não for desse jeito, é pro inferno. Que, tipo, então, é raro isso, porque é isso, né? Essa religiosidade, assim, tipo, as doutrinas, os dogmas e tal, eles parece que, tipo, não olham mais pra essência do que é cristianismo, do que é o cristocentrismo. Do tipo, tem o maior mandamento ali, aí tem os exemplos de Jesus e tal, e, tipo, hoje é um apontando o dedo pro outro, julgando o outro, escolhendo quem vai pro inferno, quem não vai, quem é do bem, quem não é. Exato. E mesmo a Bíblia dizendo que a gente não tem o poder de julgar. Tem poder de julgar. Né? E o pessoal julga. Aí você vê, julga, Jesus... condena e Jesus estava com o corrupto, com a prostituta, tava com cobrador os... de impostos. Mateus, Jesus veio. Só que aí que tem um ponto também, né? Aí é muito mais bonita a mensagem. Tem um vídeo esses dias que eu vi também viralizando, porque hoje são pregadas coisas que coisas são antibíblicas, é ao contrário do que a Bíblia diz. Já viu esse vídeo? Esses dias tem viralizado. Tipo, que o que o mundo vai falar assim, siga seu coração. Aí Deus fala, enganoso é o coração do homem, isso, aquilo. Não, o importante é você ser feliz. No mundo tereis aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Imagem, né? Vende, tipo assim, você é o importante, sua felicidade é a mais importante de tudo. Não sei o que tal, tipo, beleza. Aí você foi condicionado de novo a isso. Aí cada um segue o que quer. Não, porque o que importa sou eu, é a minha felicidade. Tipo, não importa os outros e tal, mas... vai sendo, todas essas informações e estímulos vão sendo colocados na cabeça já dessa geração, tipo, mais nova, já elas vão aprendendo e vão desenvolvendo essa deturpação geral, né, do que é de fato, o cristianismo. É uma coisa interessante, eu acho que ele vai ajudar a colaborar muito com isso, corroborar com isso. Desde a antiguidade se usa técnicas de hipnose. Faraó, por exemplo, tinha um ritual para se tornar faraó. Ele tinha que, somente faraós, os principais sacerdotes, podiam participar dessa cerimônia. Isso não tem muitos registros por aí, é muito raro, você tem que compilar informações para ter uma ideia de como é que era feito o ritual. Mas dentro desse processo ritual tinha palavras, né? Então, tipo, você falar uma palavra aleatória, não tem significado, não tem ressonância, né? Mas você fala dependendo da ressonância, a vibração daquela palavra, ela vai gerar uma dinâmica energética no ambiente. Né? Tem a geometria sagrada, era feita dentro dos templos, que estavam pautados na geometria sagrada. O que é a geometria sagrada? É aquele número chamado PHI. Né? Quem não conhece, só pesquisar PHI. É como se fosse a digital de Deus em toda a sua criação. É uma proporção matemática, dá para dar 1,618 em todo lugar. Proporção áurea? Proporção áurea, isso. Então é como se fosse o DNA de Deus na criação. Né? Isso vai estar em todo quanto é lugar, e é maravilhoso isso. Né? E quando você explica isso para um ateu, ele não consegue responder. Né? Ele fala, como é que isso é acaso? Né? Não é por acaso. Então, dentro desse processo, então, tinha palavras, tinham, na pronúncia correta, na vibração correta, tinha simbolismos, né? O simbolismo no mundo espiritual tem um grande efeito, por isso o pentagrama, hexagrama, etc. Né? Tinham simbolismos, tinham cânticos, né? Então, assim como a gente faz adoração a Deus, tem os cânticos também que produzem determinadas vibrações, né? Eram feitos dentro do templo, e o faraó, ele também tinha uma indução hipnótica para ele, não para que ele acreditasse que ele era a encarnação de um Deus, porque é assim que eles acreditavam, mas era segundo o que eles colocam, né, nos livros, aí o Pyong pode colaborar com isso, eles reduziam o seu consciente para que o seu inconsciente se manifestasse mais. Então o faraó ele tinha que enfrentar os seus maiores medos. Se ele tivesse medo de cobra, ele ia se ver, vivenciar, experienciar, estando num sarcófago cheio de cobra. Se ele tivesse medo de rato, ele estava cercado de rato. Então ele tinha que enfrentar os seus medos e vencer para ser um bom líder. Ele não seria um receptáculo adequado para os deuses, né, canalizarem o poder nele. Então, tinham poções, tinham chás, tinham incensos, etc. E hoje a gente demoniza o incenso, né? Incenso do diabo, mas tinha incenso no tabernáculo, tinha incenso no templo, Jesus ganhou incenso. Então, é claro que é uma estratégia. O diabo ele vai demonizar tudo aquilo que pode te fazer bem. Pedra, cristais, falando de cristal, pronto, é do demônio. Né? Por isso que é legal você ter a mente aberta, como ele falou, você estudar um pouco de tudo. Tem cristal de quartzo, relógio de cristal de quartzo, tem energia. Né? Então, os cristais têm o seu poder, tem tudo mais. Os sacerdotes tinham cristais nas suas vestes, 12 pedras também. E na Jerusalém Celestial tem cristais também, tem pedras. Quer dizer, você pega uma jaspe, puxa, peguei na mão, isso aqui é uma pedra que está lá no céu. Então, se demoniza muita coisa porque se aculturou isso. Mas né? a hipnose, os primeiros registros. Como ela é. Hoje? Ou era diferente? Como ela é de fato? Não, é registro de coisas que a gente
acredita que se usava hipnose. Por exemplo, o registro, quando a gente fala da história da hipnose na hora de ensinar, a gente fala desses templos do sono que tinham nessa época. E tinham sacerdotes que, quando as pessoas ficavam doentes, eles colocavam deitadas dentro desse templo do sono e eles entoavam orações, palavras e tudo. Fala isso E as também, pessoas... Não sei, a gente ensina como a origem da hipnose em si. Ok. De primeiros registros, não é a origem. Primeiros registros de coisas que pareciam ser. E ali as pessoas ficavam bem. As pessoas se curavam nesses templos do sono. Mas o que acontece? Na estrutura agora, se for... É que você não... Como eu falei pra ele, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de confundir fenômeno espiritual e falar que é um fenômeno mental, através de sugestão e hipnose. Mas lá naquele momento a gente conseguiria reproduzir aquilo, por quê? Porque na hipnose a gente usa muito a questão da expectativa gerada, porque a autoridade faz com que o fator crítico... É uma barreira. O que se eu falar agora pra você? Ó, você vai me ver pelado. Você tá me vendo pelado? Não. Você não tá vendo. É porque o seu fator crítico ele barra isso. Tá. Porque pra você não faz sentido. Na hipnose, por que as pessoas veem pelado ou vê o Michael Jackson? Porque eu tiro completamente. Eu abro a porta e o fator crítico não existe mais. Tudo que eu falo vira uma verdade. E vai alterando toda a percepção da realidade. Então o que acontece? Quando tem uma figura de autoridade, a gente dá uma baixada no fator crítico. Então eles já têm a expectativa do que vai acontecer. E aí eles acreditam no que eles falam, os sacerdotes, porque eles são autoridade. E aí eles deitam e os sacerdotes dão sugestões, que é o que eu uso. O que a gente usa na hipnose? O que eu uso basicamente? Comunicação. Palavras. Eu só uso palavras. Pra terapia, pra programar, pra fazer sugestão, seja, esquecer o nome, mudar uma percepção de realidade, ressignificar, fazer terapia. Eu uso palavras, eu tô me comunicando com o cérebro, com o subconsciente, só que na área diferente, no subconsciente mesmo, onde tá a programação raiz. Então lá eles ficavam bem, eles se curavam. E depois da hipnose moderna que a gente já tá falando de 1700 e pouco, de Franz Anton Mesmer, que ele fazia umas coisas com ímãs, que ele acreditava que tinha um magnetismo, uma energia animal que falava, e que se desregulava com a energia magnética do planeta, se desregulava, ficava doente. Aí ele passava uns ímãs, fazia imposição com ímãs, sugestões, isso, e a pessoa ficava bem. Aí começou a cuidar de muita gente. Aí os médicos começaram a ficar incomodados e tal. Começaram a falar pro rei, olha, é o seguinte, ele tá fazendo um negócio, é um charlatão, falcatrua. Aí eles desenvolveram uma comissão pra falar assim, descobre por que tantas pessoas são curadas de fato e o que é. Aí, fazendo uma pesquisa, eles descobriram, não, é pelo poder da sugestão mesmo. É a sugestão, é a expectativa criada, que é o que, na verdade? É como se explicou o efeito placebo. O efeito placebo, a gente faz o efeito placebo todos os dias, na hipnose. Não tem muito que, tipo, o efeito placebo, pesquisas... Mano, o efeito placebo é o seguinte, a pessoa, ela acredita que aquilo vai acontecer. Só que não acredita em nível consciente. Tipo, eu acredito. Não. Ele ultrapassou essa barreira que existe, o fator crítico, e aquela expectativa, aquela sugestão já foi colocada dentro da parte interna do subconsciente. Então aquilo vai acontecer. Então se eu falar assim, toma 3 goles desse aqui, o médico, que é uma autoridade, e o paciente, ele reduz o fator crítico, e fala assim, toma 3 goles de energético que você vai ficar bem. A pessoa fica. Mas é a mesma coisa que eu faço na hipnose. Eu falo pra pessoa assim, toma esse copo d'água, você vai sentir gosto de vinho e ficar bêbado. A pessoa fica. Por quê? Porque é o mesmo mecanismo. O efeito placebo é só isso, só que não tem muito o que explicar. Eles com o efeito... Mano, não tem o que fazer. É hipnose, é sugestão. Rebaixa o fator crítico, acessa o lugar certo e cria aquilo, e cria a nova realidade. Então, se eu falar pra uma pessoa que tá com dor, tanto é que a gente faz controle de dor, trata dor crônica, entre outras coisas. Aí se eu falar assim, toma esse gole d'água, esse é um remédio novo especial, e eu dou água pra pessoa. Só que eu botei ela em hipnose, baixei o fator crítico, ela tá com dores ferradas no corpo. Fala assim, toma 3 goles dessa água que a dor vai desaparecer. Desaparece. Caramba. Que é o que eu faço. Entendeu? Então esse é o mecanismo, que é o quê? Existem 2 áreas, isso é uma representação do software. Existem 2 áreas, subconsciente e inconsciente. A gente não fala muito do inconsciente, porque essa separação do consciente e consciente, e no meio tem uma barreira, se chama fator crítico. E esse fator crítico vai sendo formado durante a vida. Então qual que é o problema da infância, do 0 aos 6 anos? Não tem fator crítico. Então qualquer porcaria que você falar, tá sendo absorvido. Crenças limitantes, pra manter baixa autoestima, pra achar que é um... Aí chega pra uma criança de 3, 4 anos e fala assim, nossa, mas que idiota, não faz nada direito, hein? Caramba. Já era. Sim. Eu tratei um moleque de 28 anos que veio no nosso curso, o cara não começava nada, tinha medo de fazer qualquer coisa, de começar qualquer projeto, não sei o quê. Fui tratar com 4 anos de idade, o pai gritando, dando bronca nele, ele não sabia porque tava tomando bronca. Ele falou assim, nossa, moleque, você é burro, faz nada direito, e ele não sabia porque tava tomando bronca. E aquele terror psicológico, aquela emoção negativa, chorando, agachado atrás da porta. E aí você instalou com 4 anos a porcaria de uma programação, e você quer que seja um adulto competente? Sendo que na programação raiz dele, quando não tinha fator crítico, filtro nenhum, pegou uma figura de autoridade que ele confia, o pai, ouviu aquela frase, aquela emoção negativa, pum, gerou um aprendizado do cérebro. Eu sou incompetente, eu não consigo fazer nada direito, e aquilo vai sendo alimentado com pai, mãe, bullying na escola,
não conseguiu fazer uma coisa, já fala assim, ele reforça aquela crença anterior, tipo assim, eu não consegui porque realmente o subconsciente, eu tava certo, eu sou burro, incompetente, eu não sei fazer nada direito. Aí vai avançando na vida, fobia social, baixa autoestima, retraído, introversão, aí vai formando a personalidade dele, características dele, aí chega na vida adulta, vira um adulto frustrado, incompetente, que tem medo de fazer as coisas porque na cabeça dele não é consciente, que ele pensa assim, não, eu sou burro, gente, eu sou burro mesmo. Não, o subconsciente ele sabe, de consciente ele quer fazer as coisas, quer fazer projeto, quer conversar com as pessoas, quer se desenvolver, mas no subconsciente fala assim, não. Eu aprendi, o programa que roda aqui dentro é que você é burro. E aí ele só reforça aquela programação. Porque é muito mais fácil você pegar e reforçar uma programação que já tem dentro de você do que colocar uma nova. Entendeu? Porque aí vai reforçando, porque já virou uma bola de neve. Imagina que você tá com uma programação há 15, 20 anos rodando. Um monte de arquivo. Um monte dentro da cabeça, experiência, aprendizado, Rejeição conexões neurais. pega. Rejeição pega muito. Principalmente, abandono, rejeição. Paterna, Qualquer coisa, mano. Todos os problemas são causados basicamente por pendência emocional. E tudo se resolve, tudo isso aqui, mano, se resolve com uma única coisa. É bíblica. Isso, A gente usa a técnica do perdão. A cadeira do perdão. Sim. Essa é a última fase da terapia. Ressignifica, cria novos aprendizados do cérebro, novas leituras, que eu dou uma nova percepção. A pessoa lê. Por que uma pessoa tem, por exemplo, fobia de sangue, fobia de avião, e outra não? E a pessoa vai pegar avião normal, tira sangue, tira 10 tubos de sangue. Sim. Ela foi condicionada àquilo. O cérebro aprendeu que é um perigo, só que é um medo irracional. Como você tem um medo de uma coisa que você nem teve contato? Então, esse é o ponto. Porque foi instalado, foi ensinado, instalado, seja estímulo, seja vídeo, seja isso, porque viu, porque falou, porque aquilo assustou e tal, que ela gravou e o subconsciente fala assim, cara, isso é perigoso, eu preciso me proteger. Só que aí pode ser um medo que mantém a gente vivo, ou pode virar uma fobia, que é o medo irracional das coisas. Exato. A pessoa pensa. Porque o que acontece? Você fala assim, pensa numa. Mano, a pessoa desmaia. A pessoa que tem fobia. Medo de palhaço, né? Mano, tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que tem medo de buracos. Tripofobia, tem gente que tem medo de. Mano, tem cada fobia bizarra. Tem só que nunca teve contato. Aí, logicamente, racionalmente, tipo assim, eu tenho fobia de barato. Mano, a barata é. Pisa! Tipo, sabe? Na cabeça de alguns Sim, não é peçonhenta, não tem veneno. Não, mas é minúscula. É. É só pisar. Mano, aí a pessoa desmaia. Passa mal, perde o ar, sobe no sofá, grita, chama por socorro. Logicamente, racionalmente, não. Mas não dá pra diminuir essa fobia, porque o cérebro dela aprendeu daquele jeito. Sim. Só que dá pra fazer. Se torna incontrolável. Né? Ela aprendeu daquele jeito. Tem uma conexão neural. Eu, na terapia, eu ressignifico, eu dou um novo caminho de conexão. Eu dou uma nova percepção pra pessoa e aquilo não afeta mais. Fobia de avião. O cara não viajava 10 anos, a família inteira viajou o mundo inteiro. Ele nunca viajou com a família. 10 anos sem pegar um avião. Fiz terapia, uma sessão, foi pra Europa depois de 3 meses. É bizarro, é muito louco. As pessoas sofrem por coisas criadas na própria cabeça. Mas não é que elas criaram. Elas foram condicionadas àquilo, a acreditarem naquilo, a acharem que aquilo. A personalidade foi desenvolvida de acordo com as experiências, com tudo. A autoestima, a autoconfiança, o otimismo, positividade, vitimismo. Tudo. Aí você é condicionado a esses problemas. É bizarro, porque é uma sofrência que, tipo, todo mundo tá pegando avião todo dia e a pessoa não viaja com a família, nunca viajou porque ela tem pânico, fobia e desmaia na frente. Tipo, só de pensar em pegar avião. Que o subconsciente, ele não diferencia, a mente, ela não diferencia real do imaginário. Eles já fizeram um mapeamento aqui que, tipo, se você vê um leão na sua frente, ou se você imaginar que tem um leão na sua frente, ativa as mesmas regiões. E aí esse é um perigo também, porque o subconsciente ele não sabe diferenciar o que é um perigo de verdade e o que é um perigo imaginário. Só que é um perigo criado na imaginação, aí ele tem que gerar mecanismo de defesa. Aí ele gera um mecanismo de defesa. Só que não era um perigo de verdade. Então você vai formando crenças. Mano, depois que eu entendi essa parte, quando eu fui estudar hipnose, um exemplo de caso me chocou. Tipo, eu falei, caraca, mano, é simples assim. Por exemplo, ninguém nunca vai olhar pra isso. Obesidade é um grande problema hoje. Todo mundo quer emagrecer. Sim. O mercado de emagrecimento é todo bilionário. Mundo aqui emagreceu, aliás. Né? É verdade, né? Nós 3 emagrecemos. Mas todo mundo quer emagrecer. Aí todo mundo quer, tipo, sabe o que tem que fazer. Não precisa ninguém falar. Comer melhor é fazer atividade física. É isso. Não precisa de médico pra falar. Não tô falando que não precisa, mas tô falando assim, claro. todo mundo sabe. Sabe que tá fazendo errado, o que precisa fazer. Só que não faz. Esse é o grande problema. Por que muitos médicos se frustram? Por que as pessoas se frustram? Por que as pessoas desistem? Falta conhecimento só e técnica pra isso. Por quê? Porque não é o aspecto técnico que vai fazer a pessoa. É comportamental e emocional. Aí teve uma mulher que tinha compulsão alimentar, tava com obesidade, com uns 30 anos de idade. Foi lá tratar. Falou, tentei de tudo, tentei isso, tentei remédio. Não dá, não sei o que. Foi fazer terapia com hipnose. Aí, o que detectou? Problema com o padrasto, tinha sido abusada pelo padrasto, contou pra mãe, não acreditou. Teve problema com meninos na época da escola. Depois, continuou magra. Aí depois, com 20 e poucos anos, casou, teve problema com o ex-marido. Aí, o que o subconsciente vinculou?
Aí eu falei, né, do copo. Ele encheu um pouquinho do aprendizado. Falou, opa, peraí, tive problema com o padrasto. Eu tive problema com os meninos da escola. Opa, peraí, a pessoa que eu mais confiava, eu tive problema aqui. O que o subconsciente interpretou? Homens são perigosos. Sim. Homens são perigosos. Olha isso, só tem emoção, energia negativa, emoção negativa, aprendizado negativo, experiências negativas. Pum, aí transbordou o copo. Aí o que ele fala assim? Homens são perigo. Preciso proteger essa mulher. Preciso me proteger. Como é que eu faço? Não vai comprar uma arma, não vai aprender Kung Fu, não vai... Cara, os homens, eles se atraem pela aparência, pela minha aparência. Tipo assim, se eu mudar minha aparência, eu vou afastar e vou ficar seguro. Aí gerou emoção negativa, ansiedade, compulsão alimentar, obesidade. Afastou homens que ele considerou, generalizou esse problema. Tipo, todo homem é perigoso. Gerou um problema e gerou uma proteção, a obesidade. Aí quando afastou, ele falou assim, missão cumprida. Ou seja, tem comportamentos, coisas, crença limitante, comportamentos, compulsão por gasto. E tudo aquilo é condicionado. Entende? E aí você consegue ressignificar esses casos e falar assim, olha, corpo, subconsciente, não precisa rodar esse programa. Não precisa caminhar pra morte. Não precisa ter esse tipo de defesa. Não precisa essa alergia, essa doença. Tudo. Você tem que condicionar e reprogramar. Enquanto você não reprogramar o programa que roda e rege as coisas, na programação fonte, né, no código fonte, vai continuar. E se você consegue substituir um comportamento por outro, o que acontece? Ah, eu consegui parar de roer unha. Aí, sei lá, e começa a arrancar cabelo. Aí parei de arrancar cabelo. Aí começa a fumar. Parou de fumar, compulsão alimentar. 10 quilos a mais.